Oportunidade de estar aqui conosco. E agora, gente, nós vamos ouvir o Glauco Honório, que vai falar para a gente, responder a mesma pergunta, né? Quais os desafios da lógica de organização do Conselho Federativo do IBS, trazendo para nós o ponto de vista da FENAFISCO. O Glauco, ele é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, ingressou na carreira em 90, atuou como delegado regional tributário em Campinas, é economista, pós-graduado em Administração Financeira e Gestão Tributária pela Fundap e com MBA em Economia do Setor Público pela USP. Ele é vice-presidente do Sinafresp por 2 mandatos, diretor do Departamento de Projetos Especiais da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO, e atualmente é diretor administrativo e financeiro da FENAFISCO para a gestão 2023 e 2025. Por favor, Glauco, esteja à vontade. Posso falar de pé daqui, né? Ela falou que eu posso falar de pé, acho que eu me sinto melhor do que no púlpito lá. Tá ok? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, queria agradecer aos colegas todos. É muito bom estar aqui, muito bom a gente estar começando a se alinhar com esse tema, infelizmente parece que ficou um pouco fora, né? Eu ouço eu queria fazer só um preâmbulo aqui, eu ouço esta reforma, não estou falando de reforma, a gente ouve reformas há muito tempo, mas esta reforma, com essas características, desde 2015. E aí até foi citado, não, ela chegou em 2019. Em 2019 ela conseguiu entrar no Congresso. E é importante que a gente tenha essa visão, que em 2019, em 2020 ela entra no Congresso, porque a gente tem que saber que ela está entrando no Congresso no governo passado, não vou aqui falar de política, não estou defendendo A, ou B ou C, mas num governo com as características do que se fala que é direita. Eu não gosto muito desse termo direita-esquerda, mas, enfim, ela entra neste momento. O governo, que aí está, o Poder Executivo, tem um outro projeto no seu plano de governo e ele, na verdade, está fazendo que é o projeto da maioria do Congresso Nacional. Então, a gente tem que ter a visão que é um programa extremamente do governo com essas características, que, assim, eu acho que para nós interessa muito saber que é um programa de Estado mínimo, né? Que foi feito todo isso para atender as demandas do setor privado, não as nossas. É evidente que a gente não está aqui para falar contra isso, porque boa parte do que já deve ter falado nesses dias, a Melinda reforçou aí, nosso sistema estava totalmente corroído, o sistema de tributo e do ICMS em especial, guerra fiscal e outras coisas, não vou repetir. Então, essa reforma é necessária, a gente tem que apoiar a reforma, mas não significa que a gente possa aceitar tudo que está vindo aí como se, nós temos um problema, eu tenho que resolver, então, sabe, é aquela coisa da gente derrubar a parede para matar uma mosca, a gente tem que tirar a mosca, né? A gente tem que fazer o que tem que fazer. Então, eu queria só fazer esse preâmbulo inicial. Eu acho muito importante, eu tenho esse slidezinho de apresentação, aqui eu não vou precisar me alongar muito, porque eu sou, como vocês, um auditor de um ente subnacional, tenho uma experiência como servidor público, né, já há muito tempo, há mais de 30 anos, e eu acho importante falar isso, porque eu gosto sempre de incentivar que todo mundo falasse. Eu queria que todo mundo que viesse aqui falasse dos seus interesses, que eu tenho interesse nisso aí. Eu tenho interesse no governo subnacional, eu tenho interesse no Pacto Federativo. E as pessoas, infelizmente, dificilmente revelam seus interesses, né? Aqui eu faço isso com muita facilidade, mas eu faço isso em outros fóruns também, que eu sempre falo que eu sou corporativista por obrigação, né? E não tenho vergonha de ser corporativista. Acho que eu tenho obrigação, eu sou dirigente de uma federação de sindicatos.
Então, eu tenho essa obrigação e faço isso com tranquilidade. Gostaria que as outras pessoas também fizessem com tranquilidade, falar quem estão defendendo, tá? Mas, então, passado a esse preâmbulo, vamos falar um pouquinho. A Melinda tentou falar um monte de coisa para vocês, explicar, tomara que vocês tenham explicado. Eu não estou aqui para tirar dúvidas, eu estou aqui para pôr mais dúvidas. Eu vou deixar vocês com mais dúvidas, tentando explicar um pouquinho da experiência que a gente tem pego aí. E a primeira coisa, a própria Melina falou, que toda essa construção, tanto na PEC 110 como a 45, foi criado para um IVA único, não para um IVA dual. Na última hora, isso ela falou, tem questões políticas, não dava para fazer único e fizeram dual. Só que será que fizeram dual mesmo? E aí eu vou chamar a atenção de alguns artigos aí, esse é parte do projeto, do projeto. Eu espero que, assim, nós tivemos um fórum internacional recentemente, e o governador Renan falou coisas muito parecidas, então eu espero não estar sendo repetitivo, mas se tiver eu vou tentar dar um outro foco. Então, está falando que os impostos vai ter mesmo fato gerador, mesma imunidade, mesmo regimes específicos, mesmas regras para o IBS e para o CDS. Então, vai ter uma legislação só. Se vai ter uma legislação só, quem vai fazer essa legislação? Então, essa legislação, fato gerador, base de cálculo, hipótese de incidência, quem está sujeito, desculpe a pergunta que a Luciana fez por último, isso vai ser definido para os dois impostos, não pode sequer ser definido por um imposto só. Tudo isso tem que ser definido para os dois. Portanto, ele é dual aonde? Na arrecadação. Não é dual na legislação, não é dual em nada que se refere a ele, somente a arrecadação que parece que vai ter dois caminhos. Tá? Nada mais será dual. Então, ele é dual somente nisso. Parece que, pelo que a própria menina falou, que a Receita Federal não quis botar o dinheiro no mesmo saco. Então, o dela vai estar separado e o dos estados e municípios misturados aí. Fora isso, esse IVA é único. É único. Tá? Toda a estrutura dele é de um IVA único. E aí já começa a primeira questão, a iniciativa legislativa, que tem muito a ver com algumas perguntas que foram feitas. Tá? A iniciativa legislativa, o Conselho falou que o Conselho Federativo não vai legislar. Não, ele não vai legislar. Assim como o governador do Estado não legisla, né? Ele apenas envia para a Assembleia Legislativa. O Conselho Federativo, que é um órgão que não é federal, não é estadual, não é municipal, não é nada, como disse, é um colegiado, ele ganhou essa atribuição de ter iniciativa de legislação. Então, como é que ele vai ter iniciativa de legislação sem ser ninguém? Criamos um órgão que não está na estrutura constitucional, né, e que vai ter a iniciativa de legislar. Aí a gente fala, não, mas ele não vai decidir nada. Quem vai decidir? O Congresso Nacional. Portanto, assembleias legislativas dos estados não vão mais ter qualquer autonomia sobre isso. E como aqui eu estou falando, dentro da minha fala, de pacto federativo, muita gente vem aqui e fala, não, mas agora vai ter toda uma legislação, até esse Conselho ganhou o poder de legislar. Ganhou perante a Câmara Federal, não perante os estados, e vai legislar sobre tudo. Então, até eu tive há pouco num evento promovido pelos auditores federais, por uma das delegacias do Sindifisco Nacional, e eu falava, olha, o Conselho Federal vai legislar sobre o CBS, sim. E o inverso também é verdadeiro. A Receita Federal vai legislar sobre IBS, sim, porque a legislação é uma só. Se a legislação é uma só, não há dúvida que o que um fizer vale para o outro, né? E aí o Conselho Federativo, conflitos, tal, etc. Os impostos, a lei complementar vai instituir imposto de competência do Distrito Federal, né? O imposto previsto atenderá à incidência. Cada ente federativo fixará a sua alíquota própria. Com todo respeito, né? A gente fala, não, aí foi feito, não, os estados vão ter autonomia de fixar a alíquota própria.
O imposto é um imposto sobre valor adicionado que vai para o destino. Então, imaginem os senhores que um Estado qualquer resolve, está aí dentro dessa questão financeira aí, de poder ou não poder fazer, ele vai elevar a sua alíquota. Ele vai elevar a sua alíquota para todos os produtores, para o pessoal da cadeia intermediária toda, porque tem que ser única alíquota, ele não pode aumentar a alíquota para determinada coisa. Ele vai criar um problema que os empresários, a indústria, o comércio da região onde ele está, vai ter uma alíquota mais alta. Essa alíquota, evidentemente, como é um imposto por fora, vem um aumento de preço na prática, ele desembolsa mais dinheiro para depois vender para quem quer que for, para só ter efeito o imposto que é no consumidor final. Ele vai criar um problema para todo mundo, para todos os empresários, um desembolso maior, vamos dizer assim, para empresários desembolsar mais, ainda que seja pouco, para só ter efeito no consumidor final, que, diga-se de passagem, é o eleitor dele. Então, eu olho isso aqui e falo, olha, desculpa, isso não vai existir na prática. Pode estar aí na lei, está previsto, pode fazer o que quiser, você pode fazer, mas ninguém vai fazer. Né? Porque a gente conhece, não adianta a gente falar, é tudo técnico, essas decisões são políticas, essas decisões não são técnicas. Essas decisões têm muito a ver com a parte política. Né? Então, essa fixação de alíquota que se fala tanto que vai ter aí é muito complicada, né? E vai ter toda essa questão aí. Imposto dos Estados e Distrito Federal, com vista a observar o princípio da neutralidade, será não cumulativo, compensado com o imposto devido pelo contribuinte no montante e tal. E aqui está falando da resolução do Senado, da esfera. Eu queria falar um pouco sobre isso. O grande mote desse problema do sistema tributário nosso atual, e isso foi falado aqui, acabou de ser falado, é essa questão do crédito acumulado. Não havia respeito ao crédito acumulado, tal, etc. E precisa-se ter respeito ao crédito acumulado, isso é verdade, não tenha dúvida. Mas tem a guerra fiscal, etc. Então, nós vamos acabar com a guerra fiscal, vamos acabar com tudo. Quando se começa a discutir isso, fala, bom, mas se nós vamos acabar com tudo isso, também eu tenho que ter Estado, né, o outro lado de cá, eu tenho que ter garantias que esse imposto vai ser pago. E aí até, a Melina falou, eu não ouvi a palestra do Bernardo Api ontem, mas ele repete insistentemente que está feito com o imposto pago, que esse imposto, se não for pago, não tem crédito. Aí aqui tentaram me dar uma aula sobre qual a diferença de ser pago e de ser financeiro e tal, mas assim, eu estou aqui tentando falar um pouco do mundo real, estou falando pagou ou não pagou. Então, talvez eu não sei se eu estou usando o termo tecnicamente perfeito, mas a gente sabe o que é o imposto pago. O imposto pago é pago. Né? E aí fala que vai ser compensado. A resolução será aplicado, salvo disposto em contrário em legislação. Então, já tem uma ressalva. Então, vai ser, mas nem sempre vai ser. Se a gente continuar um pouquinho mais para frente, tem um parágrafo que fala que, para fim da distribuição do produto, o Conselho Federativo do Imposto reterá o montante equivalente aos acúmulos de crédito do imposto do contribuinte ou não ressarcidos no final de cada período, e distribuirá o montante excedente aos federativos das operações que não tenham gerado crédito. Né? Então, primeiro que cria-se toda uma conta, esse tal do algoritmo aí, mas não dá definições exatas do que está falando. Na sequência, ele vai falar que as regras para a distribuição desse produto disciplinado, sua fórmula de cálculo, e aqui nesse item B, aqui desse 1, parágrafo 5, fala: tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente. Então, ele vai dar um tratamento especial para essa situação. Quer dizer que vai ser necessário, quer dizer, deixa aberto, e a gente precisa chamar a atenção, quem acompanhou a formação dessa legislação, que estes itens que eu estou colocando aqui foram colocados pelo Congresso Nacional.
não estavam na proposta original. A proposta original fazia uma coisa assim, muito assim, pagou, não tem crédito. O crédito só vai financeiro. Alguma coisa parecida com o que falaram de uma câmara de compensação, que ela falou, naquele modelo de câmara de compensação, embora não usando o modelo de câmara de compensação, ia ter um sistema virtual de compensação disso aqui, que se pagou, não pagou. Aí a gente viu que quando chegou no Congresso Nacional, na Câmara, nesse momento, ele começou a ter mudanças, ter nuances. Muitos empresários defendem, mas espera aí, eu vou me responsabilizar se o meu fornecedor pagou ou não, que é a mesma discussão que nós temos hoje, né? Quer dizer, qual é o caminho, pelo menos que eu vejo para isso? Começa a ter exceções, começa a legislação criar obrigação acessória e tudo aquilo que foi feito para simplificação volta a ser exatamente como antes. Tá? Então, a gente tem mais um problema aí dessa questão dessas regras de distribuição que não ficou claro e pode falar o que for, que não, vai ter que pagar, senão não tem crédito, mas não é isso que está escrito. Pelo menos no texto de hoje não é isso que está escrito. Tá? E aqui é o grande final, né? Regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento de crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação, desde que tal, aí tem as condições. Mas, se eu falo numa legislação, e aqui está na Constituição, que pode estabelecer hipóteses, quer dizer que o normal é o resto. O normal é a não verificação. O normal não é a verificação, o normal é não verificar. Então, há um contraponto do que se fala com o que está escrito. E esse é o nosso grande coisa que a gente tem debatido muito. A gente tem que... há um discurso, porque esse discurso é feito realmente desde 2019, da construção disso. Mas as mudanças que foram introduzidas nos últimos 2 meses, que foi o tempo que ela passou na Câmara Federal, foi mudado isso. Isso vai ser desmudado? Isso vai ser, o Senado vai consertar? Vai retomar a ideia? Mas se não havia ambiente político para fazer do jeito que foi para lá, vai haver ambiente político agora? Então, tem muitas perguntas aí que a gente tem que responder sobre esse assunto. Aqui eu quis fazer 3 parênteses aqui, que tem muito a ver com a nossa questão aqui, né? As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites dos beneficiários com o objetivo de reduzir a desigualdade de renda, cashback. Eu botei a cereja do bolo. Eu queria falar um pouquinho desse cashback, é importante, eu vou passar rápido, porque não sei se é importante para nós, mas a gente sempre falou muito que tem que se fazer um imposto que ajude a distribuição de renda, que seja social, que seja solidário, tal, que é a proposta que está no plano do atual governo, mas que, como eu já disse, não é esta que foi encaminhada. Aí cada hora que eu ouço falar desse cashback, como se fosse assim, não, mas vai ter uma distribuição de renda, vai ter um cashback, vai ter uma... Aliás, inventaram um nome bonito, totalmente, na minha opinião, errado, porque cashback é para beneficiar quem gasta muito, é para beneficiar quem tem poder de compra, não para quem não tem. Mas, enfim, usaram porque era marketing. Ele se chamava IVAP, e IVAP não era legal. É IVA pessoal. Aí colocam isso aqui como se fosse para combater desigualdade. Que, eu sempre falo, né? O Brasil é um país que, além dos pobres, abaixo dos pobres, tem os miseráveis, tem os invisíveis, tem os excluídos. E esse povo não vai, esse povo só ia adiantar com política pública. Toda a discussão inicial desse imposto é de uma alíquota única. E com uma alíquota única, por quê? Porque é melhor você arrecadar para distribuir em forma de política pública. Mas aí vem toda essa questão, primeiro que já fizeram redução de cesta básica, redução de outras coisas, mas continuam com cashback, que para mim é absolutamente um produto de venda disso aqui, né? Eu botei até a cerejinha do bolo, é um produto de marketing. Esse cashback, na minha opinião, não vai ter efeito real praticamente nenhum, é muito pequeno. Dá um exemplo do Rio Grande do Sul, eu fui ver o que é. É um programa que atinge as mesmas pessoas que atinge os programas de Bolsa Família, etc. E não tem nada, né?
a outra questão, fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com objetivo, tal, a tal da garantia dos 50 anos, tal, que é um monte de gente está falando que é um exagero. Cria essa questão do free rider. A Melinda citou o free rider na estrutura normal dele, de você não querer fiscalizar o contribuinte ali, porque o imposto é no destino e você está na origem, etc. Tal. Mas tem uma questão muito pior. A partir de um certo momento, aí, com a garantia de arrecadação por 50 anos, que Estado vai querer investir na sua administração tributária e na sua fiscalização se a receita está garantida? Supostamente garantida, né? Supostamente porque supõe-se um crescimento econômico em vista disso. Primeiro que, assim, aí uma opinião aqui eu sou formado em economia, mas entrei aqui, então não exerço muito essa questão, mas se vou me permitir uma observação. Estão fazendo um alvoroço com um suposto crescimento de 15% a 20% do PIB em 15 anos, acho que é isso, que, vamos combinar, para países emergentes isso não é nada. Isso aí pode ser legal para a Suíça, né? Não para o Brasil. O Brasil, esse crescimento a gente devia ter 4%, 5% ao ano tranquilamente, mas, enfim. Então, é mais uma cereja de bolo aqui, para quê? Para que estados e municípios não se mexam muito. Eu vou garantir a receita de vocês, é só isso que se fala. E aqui, uma coisa um pouco mais importante. Os estados, Distrito Federal, municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente, e chamo a atenção para essa palavra, que eu vou depois falar um pouco mais dela lá profundo, por meio do Conselho Federativo de Impostos de Bens e Serviços. Quer dizer, tudo que os estados fizerem, alguém perguntou se o estado vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo? Não vai poder fazer nada, porque tudo será através do Conselho, que é um órgão supostamente pequeno, que é um órgão que não tem fiscalização, que é um órgão que não tem nada, mas é só por ele, né? Aqui a pequena fala sobre como está definido o Conselho, a participação dos entes federativos na instância máxima da deliberação do Conselho Federativo, 27 componentes dos estados, um de cada estado, né? E 27 membros dos municípios. Vou só uma coisa aqui. E 27 membros dos municípios, com essa representação aí de 14 com voto individual e 13 com base na população, né? Que também foi uma coisa colocada meio de última hora aí. E aí fala que essa deliberação no âmbito do Conselho Federativo serão aprovadas cumulativamente pelo voto da maioria absoluta, tal. Vou falar um pouco disso, mas eu queria antes chamar a atenção lá atrás. A gente falou de legislação, a gente falou muito se falou aqui do contencioso administrativo, da parte consultiva. Toda esta parte vai ter que ser uniformizada, vai ter que ser única. E não vai ter que ser única para o IBS, vai ter que ser única para o IBS e para o CBS. Então, a gente vai ter, de um lado, a Receita Federal, do outro lado, esse negócio aqui. Quer dizer, quem vocês acham assim, que vai chegar no acordo primeiro? É uma coisa assim, pode estar, tá bonito isso aí na lei, né? Tá legal, bacana, mas... só que na hora que a gente tiver que conversar, como é que a gente vai conversar? Como é que isso aqui vai ser definido, né, com esses municípios todos? Aí tem essa questão aqui que é importante falar, né? Que vai ter, na parte dos 27 estados, a maioria absoluta dos seus representantes, ou seja, 14, mas, segundo consta, foi o governador de São Paulo que botou essa regrinha aí, que representante dos estados e Distrito Federal que correspondem a mais de 60% da população do país. Alguém fez uma conta, né? E aqui vai ser assim, porque tantos vocês mineiros como nós paulistas, como eu paulista aqui, que essa continha de
se a gente pegar a população, por um desses acasos, 40,2% da população, segundo a última informação de censo de 2022, você pega São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ganham juntos um poder de veto. Por acaso, os 3 governadores desse estado são extremamente alinhados com o projeto político, né? Então, a gente tem que ter esta consideração, essa visão aí de que, mas isso vai ser usado daqui a 50 anos. Mas o político não age dessa forma. Então, a gente tem que tomar cuidado. É um poder de veto muito forte para 3 estados fazerem. Mas são 3 estados que têm 40% da população. Também não ter, também 27 em condições iguais, está certo? Também não está certo. Porque eu não conheço, como a Melinda, o Canadá e a Índia, mas, salvo engano, é uma federação muito menor que a nossa e razoavelmente melhor distribuída, segundo consta. A nossa federação não é uma federação bem distribuída, né? As diferenças econômicas, sociais são imensas e a gente está falando com isso, né? Então, rapidamente aqui, então, a gente tem toda uma distribuição aí de coisa, puseram uma coisa dos veículos aquáticos, aéreo, né, cujos proprietários, com algumas exceções aí que, na prática, isso, qualquer iate que seja de uma companhia de pesca, não vai ser tributado, mas são detalhes aí que a gente vai chegar lá. Os municípios passam a ter uma divisão que era muito mais ligada ao valor adicionado pela população, parece muito mais honesto, mas cria um problema de transição imenso, né, de estrutura aqui e tal. Eu vou, em função do tempo, eu queria só falar um pouquinho, rapidamente, de algumas emendas, então, que estão sendo trabalhadas pelo Pacto de Brasília, que é composto por 8 entidades nacionais de fisco, tanto federal, estadual e municipal, que a gente está tentando trabalhar. Só rapidamente, a gente está tentando fazer a proposta para que esse conselho seja resultado da unificação das competências estaduais, para tirar um pouco aquela exclusividade lá atrás que a gente estava falando para fazer. Eu queria lembrar uma coisinha que foi só para a gente ter uma noção, né? Quando isso começaram a querer copiar um pouco o modelo europeu, porque eles têm um IVA que não é nem entre países. E na Europa não existe conselho, tá? Então, é possível fazer um IVA com os estados. Então, a gente está fazendo essa proposta de dar alguma competência maior aos estados. Estamos fazendo essa. Depois acho que é melhor passar para vocês, porque eu tenho que passar muito rapidamente. Por isso aqui, a gente está vendo os cálculos das alíquotas referenciais estarem um pouco mais discriminados, não deixar tudo para a lei complementar, e tentando retomar a questão do crédito financeiro, que é um pilar para isso. Porque senão a gente vai ter um imposto novo com todos os problemas do velho e não vamos fazer. Por último, só para não deixar passar, eu queria só deixar uma questão que afeta a nós, né? Foi falado, além da gente não perder contencioso administrativo, a gente perder consultoria, a fiscalização, a gente vai poder fiscalizar quando a gente quer, não sei o quê. Na hora que a gente fala que a fiscalização vai ter que ser integrada e planejada, esse conselho, que se fala extremamente técnico, mas decisões quando a gente tem por aqui, sei lá, um plano de trabalho, uma ideia de verificar tal setor, essas questões todas são questões que esse técnico e político é permeado. É difícil separar isso aí, entendeu? Às vezes você tem em São Paulo imagino que tem em todos os estados aí, um setor de planejamento que vê a política tributária como está, né? E os estados vão perder vão exercer através do conselho. Aí vai lá um estado ou um município querer fiscalizar um contribuinte seu, não, mas eu prefiro nesse momento que você fiscalize o outro contribuinte.
Então, não gaste tempo com o contribuinte que lhe interessa, porque está vendendo para o seu destino, e talvez esteja sonegando, mas está sonegando muito menos para aquele contribuinte que está vendendo para São Paulo e está fazendo. E aí você talvez seja ordenado que o seu corpo fiscal vá para lá e não vá para cá, porque a fiscalização é integrada, a gente não pode bater cabeça, e tudo isso é verdade. Então, eu não sei que autonomia a gente vai ter de planejamento de fiscalização, porque esse planejamento, nesse modelo, está sendo feito pelo Conselho. Tá? Então, era basicamente isso. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deixei bastante problema para vocês. Ainda tem um tempinho aqui do Glauco, eu vou fazer uma pergunta. É uma pergunta do senhor Nolasco, do IAF da Bahia, que está aqui conosco. Ele pergunta se a exposição que você fez, as apresentações, são conclusões do expositor ou da entidade Fenafisco? Bom, primeiro que a exposição, basicamente, é o texto da lei, né? Então, não tem questão nenhuma, mas a gente está sempre integrado, sim, a Fenafisco. A gente tem, basicamente, 3 diretores que estão fazendo isso, e nós temos esse modelo é posição da Fenafisco.